Vamos fazer mais um capítulo de Isaías, Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, quiser acompanhar. Eu parei no 24, capítulo 24. Agora vamos fazer o capítulo 25, ok? Vamos lá. Vamos fazer todo o capítulo, né? Não é muito longo, ele tem 12 versículos. Não é muito grande. Vamos lá? O primeiro versículo fala assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma mina, ou melhor, uma ruína. Sem óculos é bem complicado. E eu tô com dor no ciático, as duas pernas, dor de cabeça, e agora me levantei ali, estava deitado já para dormir. Me levantei, Deus manda a gente se levantar e tem que fazer o vídeo, né? Então vamos fazer alguma coisa ele quer aqui. Quer passar para alguém, para mim também, logicamente, sou o primeiro a receber, né? Como eu já falei nos outros vídeos, sou o primeiro a receber. Você sabia que a palavra profeta, ela se refere a quem leva a palavra? Então se você está lendo a palavra para alguém, ou na internet, ou na rua, né? Se a pessoa vai aceitar, são outros 500, né? Mas se ela não aceitar, também é problema dela, né? Livre-arbítrio, né? E também é o Espírito que convence, você só lança a palavra, lança a semente, né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ler de novo o 2 aqui. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte, uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Destruiu para sempre. Vamos lá. O terceiro versículo. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abalarás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Vamos ver aqui. Assim, o cântico dos tiranos será humilhado. A gente vê muita injustiça, né? No Brasil mesmo, pelo amor de Deus. Muita coisa que é explicável até, né?
Porque uma nação que só quer saber de carnaval e tá igual Sodoma e Gomorra, né? Corrupção. A corrupção, né? Ela, o nome já diz tudo, corrompe, né? Corrompe tudo. Corrompe principalmente a ligação, né? Do homem com Deus. Do homem com Deus. Como que um país como o Brasil vai ter a proteção de Deus, as bênçãos de Deus, sendo corrupto? Ah, mas não sou eu corrupto, é o fulano, ciclano, mas é do país. A gente está nesse país. Então, se não há uma intervenção do povo contra os corruptos, você está fazendo parte. Nós estamos fazendo parte. Entendeu? Então, para Deus não tem esse negócio. Quando escolheram reis lá, que não queriam mais, Deus queria uma pessoa física, o homem sempre assim, né? Querendo físico. Assim como a ceia é física e não é nada disso. Em outros vídeos eu vou mostrando. Tudo, né? Dízimo. Um pastor que não existe, o único pastor é Jesus. Né? Nós somos servos, estamos levando a palavra, estou levando a palavra, sou igual. Jesus falou que todos são iguais, não tem hierarquia. Então a religião, o sistema religioso da época de Jesus já era corrupto, ele tentava tirar as pessoas de lá. Né? E, enfim, isso é um assunto para muito tempo. Então o homem ele precisa de algo físico. E Jesus falava, a carne de nada se aproveita. Apenas o espírito. Apenas as coisas espirituais. Ele mostrava as coisas físicas, como o pão, né? A água, físico, para mostrar, para explicar as espirituais. E daí o povo precisa da matéria, ele precisa pagar o dízimo, ele tem que ir lá pagar dízimo, ele não pode pegar um dinheiro e olhar uma família necessitada, trabalhadores necessitados que não vencem, e chegar e fazer o ID de Deus, que é exatamente isso. Não é dar dinheiro para o pastor. Para o pastor ter Rolex de 200 mil, né? Terno de 50 mil, enfim. Né? Totalmente errado. O sistema religioso de antes, quando Jesus brigou contra eles, né? Literalmente, né? É o de hoje. Então a gente vive no mesmo sistema. A gente não, né? Porque eu não pertenço a isso. Né? Você tem que conhecer a verdade. E eu, na verdade, eu fui saber de muita coisa que eu estou falando aqui esses dias. Estou com 50 e poucos anos. Né? Agora você vai me dizer o quê? Que uma pessoa que há 50 anos ela é religiosa e ela discorda de mim, ela está certa e eu estou errado porque eu cheguei agora. Não, né? Então procure saber a verdade. Leia Atos, quantas vezes for possível para você entender. Atos 17, versículo 24. E leia outros versículos, outros capítulos que tem na Bíblia, por todo lado. Jesus nunca mandou você dar dinheiro ao pastor, nunca. Ele é o único pastor. Né? Enfim, vamos ler o versículo 6, né? Acho que é isso. É isso. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Perdão. É embaçado a minha vista aqui, sem óculos é bem complicado. O 7º versículo. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o céu com que todas as nações se escondem. O 8º. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará
o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. A vingança de Deus, a justiça de Deus, né? E tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. O 9º versículo. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos, olha isso, na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor, o versículo é o 10º, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha do monturo. O 11º versículo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como os estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos. 12º. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-la-á e derribá-la-á por terra até o pó. Deus fará com que o inimigo volte para o lago de fogo. A respeito do que eu estava falando ali, a reunião, eu falo, mas onde a gente vai se reunir então? Se não é no templo de hoje, por conta da doutrina que está distorcida, a mesma doutrina do tempo de Jesus. E ele tentava tirar, ele não entrava na igreja. Jesus não entrava no templo, ele ficava na porta, tentando tirar as pessoas daquele sistema opressor de dízimo, onde o pastor era milionário, né? Impunha um monte de coisa absurda para as pessoas, para o povo, e nem eles cumpriam. Então é complicado, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo a verdade. Quando a gente conhece a verdade liberta. Não tem como não libertar. Muita coisa, como eu falei, eu estou aprendendo ainda, mas já basta para mim entender que nós somos a casa de Deus, Deus mora dentro da gente, a igreja vem de eclésia, de pessoas retiradas. Jesus fazia isso, tirava daquele sistema. Lembra da mulher do poço lá? Samaritana? O que ele falou para ela? Pega e volta no versículo lá. Tem o The Chosen aí, que os pastores odeiam essa parte, porque dispõe a verdade, né? Você lendo aqui, você lê. Mas se você vê o vídeo, as pessoas conversando, Jesus falando com a samaritana, você vai entendendo melhor. E ele fala, haverá um tempo em que não será adorado nem no monte nem no templo, mas sim em espírito e verdade, em qualquer lugar, em todo lugar. Ok? Então é isso. Solta um foguete aqui, volta e meia solta um foguete. Até em cima de casa, aqui da nossa casa, bem complicado. Satanás, ele fica louco quando sabe que alguém pegou a Bíblia para ler, para levar a palavra, para explicar a verdade. Principalmente se é a verdade. Se você estiver falando a verdade, o que está aqui, você está pregando o que está aqui, né? Você está levando o que está aqui, né?
Não, bota uma coisa na cabeça de vocês. Não existe pastor a não ser Jesus. A não ser Jesus. Ele é o único pastor, é o bom pastor. Nós somos iguais. Né? Então, mas como vamos nos reunir então? Reunir em uma casa. Como Jesus fazia, ele se reunia em casa. Alguém que professa a mesma fé que você, que crê em Jesus, que professa a mesma fé, acredita em Jesus, nas palavras dele, e está estudando a palavra. É interessante ler a Bíblia. Leia a Bíblia, não acredite em palavras. Leia a Bíblia, acredite nessa palavra. Leia, vai buscando entendimento aos pouquinhos. Não precisa ser estudioso, não. Se você pretende conhecer a verdade e não está conseguindo pela palavra, veja vídeos no YouTube, né, que os pastores de igreja eles detestam, falam que é profano, que não é de Deus, mas na hora do Pix eles querem o telefone. Entendeu? Na hora do dízimo, né? Daí o telefone é ótimo. Então toma cuidado com os lobos no meio das ovelhas. Toma cuidado. Eu estou cercado de bandido. Atrás, do lado, na frente, todo lugar. E eles ficam loucos. Ficam louco. Porque eu estou professando a palavra de Deus, eu estou fazendo vídeo. Mas sabe que medo que eu tenho deles? Nenhum. Eu conheci a Deus. A partir do momento que você... Olha só como eles ficam loucos. A partir do momento que você conhece a verdade, a partir desse momento, você conheceu a verdade, você não vive mais para você vive para Cristo. E você vai conhecendo a verdade, como eu falei, a respeito de dízimo, de ofertas. Aí pega teu dinheirinho, quer servir a Deus com o teu dinheirinho? Pega o teu dinheirinho, encontra uma família que você vê que é necessitada, trabalham lá, mas não dão conta. Pega esse dinheirinho, vai lá e compra comida, alimento. O dízimo era isso, sabia? O dízimo era alimento. Era dado alimento. Alimento. Não tem nada a ver com dinheiro. Alimento. Né? Acho que eu fiz um vídeo aqui, eu explico melhor. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ó, e os demônios. Filhos do diabo. Entendeu? Bandidos. Né? E você vai fazer o quê? Deixa espernear. Né? Deixa Deus, que Deus cuida. Deus cuida desse tipo de gente. Né? Fiquem com esse vídeo. Desculpa o barulho, né, de foguetes aí. Mas fiquem com esse vídeo, fiquem com Deus e pensem no que eu falei e meditem na palavra. Ok?